Bem, tá voando. Vamos para a nossa aula. As independências na América Espanhola. Página 314. Como eu expliquei lá no grupo, hoje a gente vai ter que continuar nossa matéria, pois temos um tema muito extenso no módulo 2. E para não acontecer o que aconteceu no primeiro período, da gente demorar para entrar no módulo 2, no segundo, eu vou precisar dar continuidade à aula, por isso a gente não vai ter uma aula de revisão. Eu vou passar o trabalho de revisão para vocês ainda terem algo para ajudar vocês a estudarem para a prova. As independências na América Espanhola. Desde o final do século XV e início do século XVI, diversos territórios da América do Sul e da América Central, além do México, foram ocupados pelos espanhóis, constituindo as colônias da América Espanhola. É a página 314, turma. Então, a gente tem do século XV, ou seja, ali nos 1500 até o início do século XVI, os espanhóis vindo para a América e ocupando aos poucos o território. Começou no século XV, foi até o início do XVI, indo ocupar os territórios que hoje falam a língua hispânica. Eles começaram com as ilhas do Caribe, até porque é só a gente olhar o mapa. Temos a América, aí tem a Europa, e Colombo fez isso aqui. Se Colombo fez isso aqui, ele ia trombar primeiro com aquelas ilhas. A primeira, inclusive, foi São Domingo, o que depois foi pro domínio francês. E aí foi Cuba, aí foi indo as ilhas, para depois o explorador espanhol Américo Vespúcio chegar no continente mesmo. Tanto que a gente dá o nome de América por causa do Américo Vespúcio. E aí os espanhóis chegaram, foram fazendo vários acordos enquanto eles iam expandindo ali sua presença. Aí entraram em conflito com os povos locais e foram se expandindo por aquele território. Foram se expandindo até tomar uma grande parte da América Central e começar a descer para a América do Sul. E aí, lógico, também seguindo um pouco do Tratado de Tordesilhas, eles foram seguindo mais ou menos porque eles tinham conhecimento de mapa, de território, foram tomando todo aquele local, indo da América Central e México até a América do Sul, lá na ponta da América do Sul, e isso tudo ficou conhecido como América Espanhola. Ao longo dos anos, o surgimento de uma forte elite colonial de descendência espanhola, os crioulos. No Brasil, crioulo é uma palavra pejorativa, ou seja, é uma palavra que ofende. Na Espanha, os crioulos, aí tem até uma diferença de língua, porque é com 2 L's. Os crioulos, eles seriam os descendentes dos espanhóis que chegaram na América. Então, pode ser usado nos nossos vizinhos como uma forma pejorativa, mas muitas vezes é mais uma forma de identificação étnica, para identificar as pessoas dos nossos vizinhos aqui da América que a família é descendente diretamente de espanhóis, que tiveram pouca ou nenhuma mistura ali, miscigenação com os povos locais. O que é muito difícil. A quantidade de pessoas, até mesmo dentro do Brasil, que seguiram uma linhagem direta até os dias de hoje, sem miscigenação, é quase inexistente.
é muito difícil a gente ver uma pessoa assim, porque com o tempo a população foi se misturando, houve o contato, aí as pessoas foram se relacionando, então é mais comum a gente ver pessoas em que houve na sua família alguma miscigenação étnica do que pessoas que continuaram uma linhagem sem miscigenação. Para quem está em dúvida ou não lembra, a miscigenação, digamos, é quando uma mulher branca e um homem negro tem um filho, ou um homem indígena e uma mulher negra tem um filho. Miscigenação é mistura de etnias. Não é raça. Raça só existe uma, raça humana. Etnia já existe variações. Isso é muito bom de deixar claro, porque tem gente que usa a ideia de etnia como raça, o que é errado. Completamente errado. Inclusive, é um pensamento preconceituoso você usar isso. Você dizer que tem várias raças dentro da raça humana. Não. A raça humana é só uma. Aí dentro dela, as etnias em si que trazem diferenças físicas, mas apenas isso. Teve a elite colonial, os crioulos. Por quê? Bem, eles eram descendentes dos espanhóis. Os espanhóis estavam dominando a região. Por mais que eles fossem menos numerosos, a força bélica, digamos assim, hispânica, dava a eles o controle sobre os povos locais. Então, era meio que óbvio, seus descendentes iriam ser as elites locais dessas colônias. E que almejavam maior autonomia política. E a influência das ideias iluministas provocaram alguns movimentos que defendiam a independência das colônias espanholas. Vamos compreender como isso ocorreu? Bem, por que eles queriam mais autonomia? Porque, por mais que eles fossem a elite local, mesmo o mais rico crioulo das colônias hispânicas ainda estaria abaixo dos cidadãos da metrópole. A relação colônia-metrópole era muito de subjugação. A colônia está sempre abaixo da metrópole. E por causa disso, por estar sempre abaixo da metrópole, que existia ali uma relação, principalmente em certas questões administrativas, das elites locais quererem poder mandar mais no território em que elas eram elite. Porque, o cara que está lá na Espanha, que manda ordens pra gente aqui, geralmente o rei, ele não conhece a nossa realidade. A realidade da colônia é completamente diferente da metrópole. Ele faz regras às vezes que lá faria sentido, mas aqui não faz, porque a gente não tem nem como cumpri-las. Também tem certas questões de comércio. O comércio era só colônia e metrópole, o que limitava as opções de venda dos produtores locais, e também limitava muito eles o crescimento das colônias, porque eles não podiam, digamos, os Estados Unidos se tornam independente. Poxa, eles têm uns produtos interessantes. O fósforo que eles fazem é melhor, o óleo que eles vendem é melhor, o tecido também é melhor, mas eu não posso comprar deles, porque eu só posso comprar da Espanha. Então tinha essa questão deles, eu quero comprar de outros locais, mas a lei do sistema colonial não me permite. Então eles queriam essa autonomia para escolher com quem comerciar, com quem até mesmo ter relações diplomáticas. Poder conversar com outros países sem ter que a Espanha o tempo todo tá ali, pode, não pode, deve, não deve. E isso irritava essas elites coloniais.
na Europa. O que estava acontecendo na Europa nesse período? Em meados do século XVIII, a Espanha era uma monarquia, liderada pela dinastia dos Borbões. Nesse governo, foram empreendidas muitas reformas políticas e econômicas, e que repercutiram no território colonial espanhol. Os reis Borbões aprovaram medidas que liberaram, pouco a pouco, o comércio nas colônias, acabando com o exclusivo comercial. O exclusivo comercial é isso que eu estava explicando para vocês. Da colônia só pode comercializar com a metrópole. Aos poucos, os Borbões eles foram aceitando a existência de comércio dentro da colônia, porque é uma coisa que, se você parar para pensar, é sempre melhor. Porque você tem um território muito grande para dominar. Estou falando, tomando como exemplo o rei espanhol. Ele tinha a Espanha. Junto com a Espanha, ele tinha todo esse território sobre seu domínio. Mais algumas possessões na Ásia. É muito território para dominar. Então é muito território para se gerir, se coordenar. Ele tinha um problema ali de que ele não conseguia entender as propósitos e necessidades dos povos locais e dos colonizadores que ele tinha enviado para lá, e de seus descendentes. Então, ele permitir o comércio local, as colônias poderem comercializar entre si, o que não ocorria. O comércio era sempre para a metrópole, não ocorria comércio entre colônia, não ocorria comércio, digamos, entre a colônia hispânica e a colônia francesa, a colônia inglesa, depois dos Estados Unidos, Brasil. Não existia comércio entre colônias hispânicas e a colônia portuguesa. Era só uma via só. E às vezes muitos itens de necessidade primária, como comida, demorava a chegar. Porque tinha que ir o pedido para a Espanha e da Espanha vir para a América. Não era prático. Não era nem um pouco inteligente, na verdade. Porque você está tendo que cruzar um oceano para fazer o que se poderia fazer com seu vizinho. Você vai andando. Então, a questão de distância, comunicação, tudo isso gerou nos reis hispânicos a ideia de vamos deixando. Vamos primeiro fazer em pequenas escalas, digamos assim. A cidade no nosso domínio mexicano vai poder fazer comércio com as ilhas de Cuba. É uma distância pequena. Aí depois, agora vamos fazer um território maior. Todo esse território aqui que eu estou marcando, que é ali no centro da América, pode fazer comércio entre si. Aí depois ele ia aumentando. Tipo, ele foi aos poucos, até para ele não perder muito controle. Porque se ele deixa de uma vez só, ele poderia ocorrer muitas irregularidades de comércio. Principalmente no pagamento de impostos, que é o que mais incomodava as coroas europeias. Além disso, também tinha a questão do iluminismo. O iluminismo espalhando na Europa. Tinham reis que estavam sendo influenciados, até porque o iluminismo, por mais que ele não fosse, digamos, uma linha de pensamento que caía bem com monarquias, tinham monarcas que gostavam da ideia e adaptava ao seu tipo de domínio, que era um reinado. Então, o que acontecia ali? O rei espanhol, o rei português, eles pegavam essas ideias, vinham ali, olha, a ideia de liberdade individual é boa, mas eu não posso deixar tanto, senão o meu domínio sobre as pessoas vai enfraquecer muito. Então eu vou aprovar até aqui, aí boto uma vírgula onde está a frase do iluminista e apago o resto. Eles foram adaptando às suas realidades. Isso foi bom para as colônias, porque eles foram tendo um gostinho, aos poucos, de autonomia, de liberdade,
e começaram a sentir que eles poderiam gerir o território que eles estavam vivendo sem ficar dependendo totalmente da sua metrópole. Além disso, a dinastia também promoveu a modernização de instituições e nomeou novos funcionários para melhorar a arrecadação de impostos e a gestão dos territórios da América. Aí vem a questão. Ele melhorou o comércio, ou seja, na verdade ele pôs comércio nas colônias, não só melhorou, ele pôs uma coisa que não tinha antes. As pessoas começaram a se comunicar, porque comércio é uma coisa interessante. Comércio não é só troca de mercadoria, é comunicação. Ainda mais quando é feita de cidade com cidade, país com país. Nos tempos mais antigos, até mais do que quem está falando da era moderna, a comunicação era muito feita através de comerciantes, porque eles estavam circulando de país em país. Os comerciantes eram os viajantes, eram as pessoas que tinham contatos em vários lugares, com várias pessoas. Então, a questão da informação ia junto com o comércio. Até hoje vai. Só que como hoje a gente vive a era da informação, nosso mundo é conectado pela internet, por telefone, entre outros meios de comunicação, nós não dependemos do comércio para nos comunicar. Mas nessa época era dependente. Porque não existia razões para as pessoas, razões práticas, para as pessoas saírem de suas cidades e ir para outras. A questão do turismo, a ideia de turismo, é uma ideia muito nova. Ela não é uma ideia tão antiga assim. Existia a questão do turismo entre aspas, religioso, que era de uma pessoa sair de sua cidade, de seu país, para ir, digamos, quero ver a relíquia de Santo Antônio, lá em Pádua. Então a pessoa ia fazer uma peregrinação. A peregrinação é um tipo de turismo. Mas é um turismo que ele é muito restrito a certos lugares. Depende muito da história religiosa daquele local para chamar a atenção de outras pessoas. E não se tinha a questão de vamos lá nas praias da colônia do Rio de Janeiro. A questão de se ter uma praia como um ponto turístico é muito mais novo. Muitas coisas que hoje a gente vê que existem há um tempo, até antes da gente nascer, na verdade, para a história é algo novo. É o que surgiu no século XX, no século XIX. E aqui a gente está falando das viradas do século XVIII para o XIX. Essas ideias ainda estavam sendo formuladas e por isso não tinha muito porquê. A pessoa que viajava, geralmente, ela tinha uma razão para viajar. Porque, acima de tudo, viagem, nessa época, não era algo fácil. Muitas viagens eram muito perigosas, por isso que muita gente evitava viajar. É uma coisa que, de fato, a questão de ter a viagem como uma atividade de diversão, de entretenimento, é muito mais atual, por causa dos meios de locomoção. Nessa época, tinha gente que nascia e morria na sua cidade. Ela nunca saiu da sua cidade. Ela nasceu e viveu na cidade dela. Ela podia saber ali o território em volta da cidade, as florestas, as matas, mas ela nunca saía dali. E essa época era assim. Era muito difícil alguém sair da sua cidade. Uma pessoa viajada era uma pessoa que chamava atenção. Porque ou ela era um comerciante, então, digamos, ela teria chamar atenção para os seus produtos, ela faria, digamos, a propaganda, ela queria chamar atenção, seria de propósito, essa atenção que ela pediria. E também a questão das histórias. Uma pessoa que viajava, ela tinha muitas histórias para contar. Então, um viajante era muito bem recebido, até nessa época, dentro das cidades. Só que os reis espanhóis, na casa de Bourbon, eles tinham noção de que eles não podiam deixar isso rolar muito rápido.
Eles sabiam das ideias que estavam rolando dentro da Europa, que estavam circulando dentro da Europa. Eles sabiam do teor de algumas conversas que poderia gerar problemas para eles um pouco para frente. Ainda mais porque uma coisa muito interessante é que o domínio ibérico, o que é ibérico, da Espanha e Portugal, sempre foi de muito controle. Espanha e Portugal sempre foi muito controladora. Então, o rei espanhol começar a deixar aos poucos o comércio existir nas colônias, já era algo... Ei, o rei tá maluco? Era algo que assustava alguns nobres. Mas nas colônias eram bem recebidos. E ele, lógico, não foi burro. Ele modernizou certas instituições. Por exemplo, uma academia militar. Ela sofreu, durante esse período, uma atualização, digamos assim, de seu conteúdo, de seus professores, de todo o seu conhecimento, até porque a forma de fazer guerra estava mudando. Tanto que a gente vai entrar no século XIX com o Napoleão ali, que mudou de vez a forma de se fazer guerra. Até vem a Primeira Guerra Mundial para mudar outra vez a forma de se fazer guerra. E com os Bourbons, a gente vai vendo que ele vai modificando suas instituições, como exército, como os colégios, bancos, para tornar eles melhores, mais seguros para quem confiava neles e para o rei. E ele também vai, lógico, apontando novos funcionários, porque ele sabia, isso é algo bem interessante a gente ver na história. Quando um rei começa a fazer mudanças, ele tem que trocar quem manda em certos lugares. Por quê? A pessoa que mandava antes, ela está acostumada àquela forma antiga de coordenar, de organizar, de mandar. Então, ele tinha que fazer uma mudança de liderança para botar uma pessoa com cabeça nova, acostumada a esse novo jeito de fazer e que o rei confiava. Porque o rei podia confiar naquela pessoa, digamos, que estava no território da Bolívia, da atual Bolívia. Mas ele não confiava que essa pessoa que estava no território da atual Bolívia ia se acostumar às mudanças que ele estava fazendo e ia obedecer. Porque ele queria que aquilo fosse implantado em todo o seu império. Então, por isso que ele mudou os funcionários. Essa mudança de funcionários a gente talvez não veja aqui no livro, mas é uma coisa importante vocês saberem. Isso gerou desconforto nas elites locais. Porque, geralmente, quem mandava não era as elites... quem mandava era a elite local. E quem ia mandar a pessoa a mandar, provavelmente viria da Espanha. E quando não via da Espanha, seria uma outra família local de elite que poderia gerar uma certa tensão interna. E por quê? Porque tudo isso gira na gestão de território e na arrecadação de impostos. O que importava para o rei espanhol não era necessariamente o bem-estar, digamos, a felicidade dos colonos na América. O que importava para o rei espanhol era: os impostos têm que continuar a vir e o território tem que funcionar da maneira que eu quero. A gente tem que lembrar, o rei espanhol é um rei absolutista. Ele manda ponto. Ele pode ter pessoas de confiança que ele confia autoridade para gerir o seu império, mas no fim das contas é ele que manda. E até hoje, uma curiosidade interessante, a Espanha ainda é um reinado. E dos reinados que ainda existem, o rei espanhol é um rei que tem muito poder político. Ele não é que nem a rainha da Inglaterra, que ela tem pouco poder político, mas muito poder simbólico. O rei espanhol ele tem muito poder político, ponto. Tanto que, não sei se todos acompanham o jornal, mas em Barcelona, na Catalunha,
é uma província ali da Espanha que há anos tem problemas bem, problemas ideológicos, étnicos com o resto da Espanha. É um território espanhol que quer sua independência, mas parte da população não quer se ver independente da Espanha porque vai gerar muitos problemas. Enfim, não vou me aprofundar nisso. Houve um problema na Catalunha anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, e o rei espanhol ele interviu na situação. Ele foi muito decisivo para certas coisas que aconteceram ali em Barcelona, na Catalunha. Então até hoje a gente vê o rei espanhol com bastante poderes. Não tantos quanto tinha nessa época. Nessa época eles eram bem mais poderosos politicamente. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte prendeu uma política expansionista na Europa. A gente viu toda a guerra napoleônica. E em 1807 e 1808, seu exército invadiu a Espanha e depois o rei Fernando VII, que foi preso e levado ao exílio. Ou seja, estava sendo feito todo o trabalho do rei espanhol, ele estava dando continuidade, porque assim, foi em meados do século XVIII. Então, quando fala meados de um século, seria 1850, 1855, na casa dos 50. De 1850 até início do 19, até 1807, 1808, tiveram aí alguns reis espanhóis. Então, o Fernando VII estava dando continuação ao trabalho da sua família, de portar essas mudanças. Porém, ele foi preso, porque a Espanha perdeu para a França estava muito mais forte que a Espanha. Realmente, Napoleão estava quase impossível de se parar. Ao ser derrotado, ele foi pego pelo exército francês e foi levado ao exílio. Por que levar ao exílio? Por que não matar o rei? Porque quando você mata o rei, outro tem que assumir o lugar. Então você muda a liderança e você não necessariamente tem um controle sobre esse outro líder. Você não conhece como ele pensa. O Fernando VII, ele era um rei que o Napoleão já tinha conhecimento. Era um rei já há um tempo na coroa. Então ele sabia mais ou menos como ele ia pensar. E não necessariamente ele teria controle sobre o príncipe. Então ele mandou para o exílio porque ele está fazendo o rei de refém. E aí a Espanha cai sobre o domínio francês. Ou seja, todo aquele território da América Espanhola vai para o domínio da França de Napoleão. Aqui temos a imagem, 3 de maio de 1808, em Madrid. É uma data importante, que a pintura representa a resistência dos espanhóis diante da invasão francesa. O Napoleão foi muito cruel com os espanhóis, porque os espanhóis resistiram bastante ao seu domínio. Aqui, gente, é uma cena, sendo bem claro, é uma cena de execução. São espanhóis sendo executados por franceses. Na América. Os acontecimentos na Europa tiveram fortes impactos nos territórios coloniais. O fim do exclusivo comercial proporcionou uma ampliação da atividade comercial entre as elites locais americanas, o que facilitou a aquisição de lucro. Pô, lógico, né? A elite é quem tem dinheiro, a elite é quem faz comércio, é quem se comunica, quem tem poder de se locomover. E quando eles... Nossa, agora a gente pode comercializar com os nossos vizinhos. Então eles começam a trocar mercadorias entre si. Porque, gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho da América Espanhola. É muito grande. E vocês têm que pensar que não é uma elite que domina um país. Existiam governadores de províncias, não é país que a gente chama, é província, porque era na colônia. E dentro dela tinha cidades. Nas cidades tinham as elites. Então, dentro do território todo, várias cidades, várias elites locais, fazendo muito comércio. As políticas napoleônicas que depuseram o rei espanhol fizeram surgir entre os crioulos uma maior autonomia política. Por quê? O Napoleão não era burro.
Ele era muito esperto nas suas administrações. Ele percebeu que derrubei o rei, mas ainda tem um império que pode se opor a mim. Mas tem gente nesse império que quer um pouquinho mais de autonomia, que quer mais poder mandar mais no seu território, sem depender da metrópole. Então o que Napoleão fez? Ele deu autonomia. Ele foi dando direitos de autonomia, desde que no fim as elites obedecessem a ele. Professor, não é estranho? Ele dá autonomia e no fim pedir obediência? Não, não é estranho. É a mesma coisa que você falar, digamos que você é dono de uma loja. Aí você tem um gerente que ele quer fazer uma promoção. Você fala, você pode fazer promoção, desde que você não ultrapasse tanto o valor da compra e que no fim esse dinheiro volte para a loja. Pronto. É mais ou menos essa ideia. Ele estava chegando para esses elites locais falando, olha só, vocês querem autonomia? Vocês querem ter contatos com outros países? Vocês querem fazer, digamos, rotas comerciais com outros locais? Abrir mais esse comércio de vocês? Vocês querem poder até fazer leis locais que caiam melhor nas suas realidades? Tudo bem. Eu, Napoleão, vou deixar. Vocês podem fazer suas leis locais. Vocês podem gerir a sua cidade da maneira que vocês acharem melhor. Mas no fim das contas, eu mando. Vocês se organizam aí, podem construir a forma de governo local que vocês acharem melhor, mas tenham obediência a mim. Quando eu pedir ajuda de vocês, vocês me ajudam. Se eu pedir para vocês atacarem um inimigo da França que esteja na América, vocês ataquem. Essa foi a ideia de Napoleão. E deu certo para dar autonomia às elites locais. Essa elite criou as juntas governativas, instituições que serviram para o autogoverno das colônias. Ou seja, as colônias iam tomar diversas decisões que antes precisava, digamos, do carimbo do rei espanhol, que agora elas tomariam por si sós e assim poderiam crescer mais rápido, não dependendo de uma mensagem de demorar 1 mês, 2 meses na travessia do Atlântico. Com o tempo, a ascensão das elites foi cada vez maior e sua insatisfação com o domínio espanhol também. Esse contexto culminou em uma série de movimentos na América Espanhola, que gerou a independência das colônias. Aqui eu vou falar para vocês o nome desses vice-reinados e capitanias. Por quê? Existe a questão da província. A província ela é um território diretamente controlado por uma metrópole. Por exemplo, na Espanha tem a capital Madrid e tem as províncias espanholas. Todas elas obedecem diretamente a Madrid. A Catalunha é uma província espanhola, onde fica Barcelona. Tem Compostela, que é uma cidade, ela fica dentro de uma província que obedece a Madrid. No caso das independências na América Espanhola, os territórios, o mapa está dando a vocês o nome dos países. Mas não se atenham ao nome. Esses territórios, eles estão em cores. Eu vou dar um exemplo bem claro. Tá vendo em amarelo aqui embaixo? Tem Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai. Esses territórios aqui embaixo tá tudo em amarelo. Então, toda essa região era um território espanhol. Que quando Napoleão deu mais autonomia e as elites começaram a crescer, eles começaram a ganhar um novo status. Eles não eram mais províncias. Vou dar um exemplo. Vice-reino da Nova Espanha, laranja. Seria a parte aqui do México entrando para o Texas, Califórnia, nos Estados Unidos. Peraí. Capitania Geral da Guatemala, em verde. Aí pega Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Vice-reino de Nova Granada, pega Colômbia, Equador,
um pouco ali do norte do Peru e uma partezinha de onde é alguns territórios do estado do Amazonas. Capitania Geral de Cuba. Aí pega a ilha de Cuba e alguns arquipélagos ali em volta. Capitania Geral da Venezuela. Pega o território da Venezuela, um pouco ali do Amapá e um pouquinho ali da Guiana. Vice-reino do Peru. Pega Peru, já vai entrando um pouco o território que é hoje do Brasil, e indo um pouquinho mais ao norte, e só um tiquinho mais ao sul. Capitania Geral do Chile. Pega boa parte do território do Chile, menos algumas partes ali do norte do Chile. E o vice-reino do Rio da Prata. Pega Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, um pouco do norte do Chile e um pouco do sul do atual Brasil. E aqui em cinza a gente tem os territórios que não pertenciam à Espanha. Aqui embaixo a gente tem a Batalha de Maipú, que a pintura representa uma batalha ocorrida em 1818 no atual território do Chile, entre tropas espanholas e rebeldes que lutavam pela independência do vice-reino do Rio da Prata. Por quê? As elites locais foram crescendo em influência, eles se tocaram de uma coisa que era óbvia, só que eles não vinham por causa de anos de dominação. Eles não precisavam do rei da Espanha. Eles podiam dominar os seus próprios territórios e criar seus próprios países. Então, quando eles se tocaram disso, quando assim deu à luz, eles... Por que tem que ser colônia? A gente pode ser um país independente. E aí começam os processos de revolução. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula, porque a próxima é a prova. É isso, turma. Olha só, o dever da página 316 eu vou passar em aula. A gente vai fazer agora em aula. Porque para casa eu vou passar o trabalho de casa, que é um trabalho de revisão, para vocês poderem estudar. Vamos lá para o grupo. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa página 316. É só ela. Passo correção, passo o trabalho e a gente encerra nossa aula por hoje. Valeu, turma. Até semana que vem. Estudem, estejam preparados para a nossa AV1.